Fala galera do canal do Growth Experts, eu sou o Thales Facin e eu vou trazer para vocês hoje 3 suplementos que são muito importantes quando a gente pensa nesse contexto dos naturais, porque a gente já tem uma gama limitada de coisas, de suplementos que aumentam a performance. Então a gente vai falar hoje na prática como é que funciona a creatina, a cafeína e a beta-alanina. Bom, a creatina vai aumentar a tua hipertrofia e performance basicamente de 2 maneiras, sendo a primeira delas a regeneração do ATP, onde nesse contexto a gente tem a quebra desse ATP durante a execução de um movimento e assim a gente vai ter a restauração desse ATP, onde os trabalhos demonstram pra gente que a creatina tende a aumentar a performance em 10 a 20%. Então, como vocês podem reparar aqui no Pedro fazendo, cada execução dessa que ele faz, ele gasta energia. E essa energia vai ser gasta dessas moléculas de ATP. E aí a creatina vai atuar restaurando, doando o seu fosfato para esse ATP, propiciando com que o Pedro faça mais repetições. Então, se ele faria 10 repetições, ele vai fazer 11, vai fazer 12, 13 e tudo isso acumula nesse volume total dele. E uma outra maneira que essa creatina vai atuar na hipertrofia é através da sua acepção pela célula. Ou seja, você fez o consumo da creatina, essa creatina chegou lá no seu músculo, ela vai puxar água junto com ela e isso faz com que a célula expanda. E quando ela tem essa expansão, a gente aumenta, a gente ativa os osmorreceptores e as integrinas, que são basicamente proteínas que ficam ali na barreirinha dessa célula. E isso aumenta a atividade de uma proteína chamada MAPK, que é a proteína quinase ativada por mitógenos. Essa proteína vai, em consequência, estimular o ribossomo a aumentar a sua síntese proteica. Ou seja, você tem um aumento da hipertrofia. Logo, percebam que a gente viu 2 mecanismos, tanto a restauração da ATP, quanto um mecanismo que é mais indireto. E sobre a cafeína? Bom, esse suplemento vai atuar em 3 princípios quando a gente pensa no nosso organismo. O princípio número 1 seria atenuar a fadiga, o princípio número 2 seria na preservação do glicogênio muscular e o princípio número 3 seria na questão do cálcio participar da contração muscular. Então, como vocês podem perceber aqui, o Maia está fazendo essa bicicleta, essa bike, né? E nesse caso ele começa a ter uma fadiga conforme ele vai decorrendo em cima desse exercício. E pensando nesse contexto, a suplementação da cafeína vai reduzir essa percepção de fadiga que ele tem. Porque a cafeína bloqueia um receptor lá no sistema nervoso central dele que aumenta essa percepção desse cansaço, de falar, pô, tô cansado, quero parar. Ou seja, essa cafeína teoricamente vai fornecer mais energia para ele terminar esse exercício. Além disso, quando a gente pensa nesse contexto da bike, ele vai ter uma preservação do glicogênio das pernas, porque a cafeína vai aumentar a oxidação de gorduras lá dentro da mitocôndria. A mitocôndria é uma usina energética. E quando a gente pensa nesse contexto, o quadríceps dele está contraindo, a perna como um todo. E para que haja essa contração, o cálcio tem que participar. E a cafeína melhora essa contração muscular por meio do aumento desse influxo de cálcio. E por último, mas não menos importante, vamos falar da beta-alanina. Como é que ela vai entrar nesse contexto do treino, pensando em aumentar a performance? Bom, a gente tem 2 princípios da beta-alanina. Um princípio que vai ser direto e um mais indireto. Quando a gente pensa no princípio direto, essa beta-alanina vai aumentar os nossos níveis de carnosina intramuscular. E essa proteína tem a intenção em trabalhar em treinos mais volumosos. Então, como vocês podem ver aqui, o Maia vai estar executando várias repetições de bíceps. E nessas execuções, ele vai estar quebrando energia, o famoso ATP que eu já falei para vocês. E em cima disso, há a liberação de íons H+ no meio. Esses íons tendem a acidificar esse músculo, gerar aquela sensação de queimação. E a beta-alanina reduz isso, prolongando essa série, fazendo com que ele consiga tirar mais e mais repetições. Além disso, a beta-alanina tem um efeito muito legal, que é um efeito de parestesia, sendo que essa parestesia vai vir de um receptor chamado MGR-PRD, que é um receptor associado à proteína D, onde em algumas pessoas ela causa esse formigamento, a sensação de euforia, sim. E pensando em você que treina à noite e não quer prejudicar seu sono, isso pode ser um pré-treino bem interessante, porque você vai aumentar a tua performance e não vai prejudicar nem a qualidade nem o tempo de sono. Esse foi mais um vídeo do Growth Experts, então se você gostou, já deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha com seu amigo que precisa saber da função desses 3 suplementos. Se quiser deixar alguma sugestão ou também de vídeo pra gente, muito obrigado.